Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar. Marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou esse universo infinito, qual nós fazemos parte dele. Você aí, aonde você se encontra neste momento, que a paz de Deus esteja com você. Não importa o nome que você dá a Ele. Ele é um Deus único, Deus de amor. Nada existe fora deste amor. Se você está conosco pela primeira vez, não se esqueça de escrever na nossa página aí. Nós somos GK, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Nós não somos uma religião, nem uma igreja, nem casa espírita. Nós somos um grupo de estudo, de pesquisa. Nós estudamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Nós sempre explicamos por que na luz da doutrina dos Espíritos. Porque quando nós falamos que somos ecumênico e depois nós dissemos que estudamos na luz da doutrina dos Espíritos, é porque é a única doutrina, o único ensinamento que nós encontramos na nossa pesquisa que não tem preconceito, ele não tem separação. Para você ser ecumênico, não pode ter uma assédia, não pode ter uma colocação. Temos que ser o todo, porque nós somos uma família universal. Nós somos filhos de um mesmo Pai. Jesus não é Deus. Jesus é o Filho primogênito. Ele não é Deus e nem é o unigênito. Isso é distorção da igreja. Mas, na luz da doutrina dos Espíritos, nós explicamos. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Acabamos de colocar o capítulo 48. O regresso, a volta da nossa irmã Laura. Lembramos que no final do estudo do Evangelho no Lar, na despedida, quando André Luiz vai despedir da irmã Laura, né? Porque ela ia embora no outro dia de manhã, talvez ele estaria trabalhando. O nosso Alexandre atalhou ele e disse: irmão, quero convidar a você, porque amanhã nós vamos sair com uma caravana para levar a nossa irmã para a Terra, para preparar ela para a reencarnação. Você tem 9 bônus no seu trabalho. Convidamos a você para que você vá conosco, para você visitar a sua família. André Luiz quase que caiu. Ele já estava emocionado. Então agora foi um choque, porque há muito tempo ele esperava este dia glorioso. Ele morria de saudade da família dele. Então, agora vamos gravar o capítulo 49. Logo de manhã, quando a caravana chegou ao Rio de Janeiro. Então, André despediu da sua amiga, nossa irmã Laura, que estava agora com o rosto com menos preocupação. Então, Alexandre veio, abraçou e disse: André,
você tem uma semana para estar aqui com sua família. Todos os dias eu vou passar por aqui. Se você precisar de alguma ajuda, se você quiser voltar para o nosso lar, é com você. Boa sorte. André então não via a hora de deixar aquela caravana. Então começou a caminhar, atravessou algumas ruas, quando ele viu o grande portão da sua casa. Ele parou, deu uma olhada nas árvores, contemplou a palmeira que ele plantou no primeiro aniversário do seu casamento com Zélia. Ele não via a hora, estava como uma criança que voltava de um longo passeio. Então entrou naquele portão, correu pelo jardim, subiu a escada rapidamente. De repente, ele sentiu algo diferente. A grande sala, cadê os móveis de jacarandá que ele havia comprado? Ele olha na parede, cadê a foto da família? Tinha um quadro enorme da família que ele amava. Então ele gritou pela família, gritou: olha, estou aqui, eu cheguei, voltei. Ninguém respondeu. Aí então ele caminhou para a sala de estar. Quando ele entrou na sala de estar, ele viu as duas filhinhas dele, a caçulinha e a outra mais velha. Então ele percebeu que a mais velha havia casado, porque ela estava com uma criança no colo, né? Era o netinho dele. A outra estava sentada perto do piano, cabisbaixo, conversando com ela. Aí, de repente, ele veja que a sua esposa, a Zélia, sai do quarto, acompanhado com um senhor com jaleco. Ele percebeu que aquele jaleco era de médico. Ué, mas quem é que está doente? Então ele percebia que a Zélia, ela estava esfregando as mãos, estava chorando. E aí, doutor? Apreensiva. E aí, doutor? Qual é o diagnóstico? Então ele disse para ela. Aí ele não suportou, correu e abraçou ela, abraçou, gritou: Zélia, estou de volta, eu estou aqui, que saudade. Então ele percebia que ninguém ouvia a sua voz, mesmo que gritasse, ninguém prestava atenção. Ela continuava chorando, com as mãos se esfregando, o sistema nervoso, e perguntou ao médico: e aí, qual é o... Então o médico disse: infelizmente, eu vou esperar até amanhã. Até amanhã eu vou dar o diagnóstico, mas ele não está bem. O quadro da pneumonia dele está muito mal. É motivo de preocupação. Aí ela disse uma palavra que André Luiz quase caiu. Doutor, por favor, faça o que o senhor puder, porque eu não vou aguentar uma segunda viuvez. Segunda viuvez, aquilo caiu como um raio. Ele se afastou dela e disse: mas não é possível. Será que ela esqueceu do nosso amor? Será que ela não soube me esperar? Aí ele correu no quarto. Quando ele entrou no quarto, estava a alcova, a sua cama já não era mais, era uma outra, os móveis, tudo era diferente. Estava ali um senhor de idade deitado naquela cama e pelo gesto estava muito mal. André Luiz percebe que ao lado dele tinha 3 entidades escuras, 3 sombras de seres obsessores. Aí ele sentou na poltrona ao lado e percebeu quando Zélia entrou no quarto. Ela veio, sentou na cama, acariciou os seus cabelos, fez carinho nele, beijou o seu rosto, como ela fazia com ele antigamente. E André ficou reparando que ela saiu, passou um tempo, voltou novamente, fez a mesma coisa.
Toda vez que ela ia e voltava, sentava, fazia carinho, perguntava como é que ele estava. Aí depois, André Luiz tenta conversar com aqueles espíritos, mas percebe que eles não dão atenção para ele, eles não percebem a presença de André Luiz. Então André Luiz percebe que já não era mais aquele. Percebe, minha irmã? Percebe, meu irmão? Aquele sentimento de ciúme, aquele sentimento mudou a sua luz, né? Ele já não era mais o André Luiz, aquele trabalhador. Ele voltou, ele deu pensamento. Lembra que a dona Márcia, Laura sempre dizia, André, vigia, cuidado com os pensamentos. Aí ele sai para fora, vai até a sala, chega perto das duas jovens, né? Que ele deixou, era criança. Então, a mais nova parecia que chorava. Aí ficou ouvindo o que ela falava. Ela disse para a mais velha, eu não sei o que acontece, mas desde de manhã eu estou pensando em papai. É como que ele tivesse por aqui. Aí a outra falou, ih, mas vai começar com isso outra vez? Lembra que a mamãe já disse que não é para nós falar disso aqui dentro da nossa casa. Aí quando a Zelma volta, mamãe, ela está novamente falando de papai. Desde que ela começou a seguir esse maldito espiritismo, ela fica falando em defunto, pessoa que já morreu e que pode voltar. Aí a mãe repreendeu ela energicamente. Eu já disse para você não falar de André mais nessa casa. Percebe que nós mudamos todos os móveis. Ernesto não gosta que nós lembramos dele. Para o bem dele. Então nós temos que afastar da nossa mente qualquer... Minha mãe, é proibido pensar em meu pai? Não é causa de religião ou de espiritualidade. Eu estou falando do meu pai. É proibido falar do meu pai? Então André aproximou dela e abraçou-a, beijou ela e começou a conversar com ela. Mas percebia que ela não ouvia ele. Mas ela sentia vibração, pensamento de apoio. Aí André, então no outro dia, ele recebeu a visita do nosso irmão Clarence, né? Eu falei a Alexandre, não é Alexandre não, Alexandre é de outro livro, é Clarence. Clarence aproximou dele, ele estava no jardim, pensando. Clarence disse, André, os meus ensinamentos, uma palavra para você agora, não adiantaria nada, porque agora é com você, é o livre-arbítrio seu, agora é com você. Vamos ver, você vai usar os ensinamentos que você aprendeu no nosso lar. Só quero lembrar você de uma palavra do nosso Mestre Jesus. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como o Senhor nos amou. Aí André começou a pensar. Ele então despediu de André e disse, amanhã voltarei novamente. André ficou meditando e começou a pensar. Esta família já não é mais minha família.
Esse já não é o meu lar. Eu fui substituído por outro. Ela lembrou, mas eu não estou só, porque eu tenho uma grande família agora. A minha família, que precisa do meu carinho, da minha ajuda, é os doentes, aquele que eu cuido na sala de ressuscitação. Os minha família são os meus amigos do nosso lar. Agora eu tenho que fazer aquilo que eu aprendi. Então percebe, André Luiz mudou completamente o pensamento. Queridos e queridas irmãs, você que me ouve pela primeira vez, nós estamos no capítulo 49. No próximo gravação, nós vamos gravar o último capítulo. Então estaremos terminando o livro O Nosso Lar. Se você está assistindo pela primeira vez, volta lá no começo, assista a introdução. Começamos a falar das colônias espirituais que existem. Se você não sabe o que é o nosso lar, o que é colônia espiritual, começa lá a assistir a introdução. Assiste todo o capítulo para você, todo o livro para você entender o quanto aprendizado nós temos para aprender com André Luiz, passando para nós os ensinamentos do mundo espiritual. Um lugar onde nós vamos estar lá quando nós deixarmos este corpo. Não que nós vamos para o nosso lar. Lembra que nós falamos que existe mais de 100 colônias espirituais no Brasil. Só no Brasil. Pronto-socorro. Nós vamos para a nossa colônia, onde nós temos afinidade, onde nós temos uma família. A nossa família, a grande família espiritual, aqueles que já se foram, já atravessaram o portal da eternidade, eles estão lá nos esperando, vibrando, para que nós, ao retornarmos para lá, nós estejamos cada vez melhor. É para isso que nós viemos na Terra. André Luiz percebe o que ele, quando ele saiu no desencarne, ele era uma pessoa, agora ele voltou uma outra. De repente, ele vendo aquele desprezo, aquela mudança de família, ele pensou, mas a Zélia tem razão. Então ele se colocou no lugar dela. Se fosse eu, será que eu permaneceria fiel até agora? Com certeza eu também teria arrumado uma nova núpcia para ajudar na criação dos filhos. E o Ernesto, este senhor que tomou meu lugar, agora eu sei que ele é meu irmão, porque nós somos todos irmãos. Então, o que ele precisa de mim neste momento é da minha ajuda. Essa família precisa de ajuda. Então André começou então a procurar ajuda. Aguardamos para o próximo capítulo. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um administrador deste grupo. Sou um evangelista. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.